Muito boa noite, meus amigos. Tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma live do projeto Pernambuco Filosófico. O tema hoje super especial, poesia, novamente. Aqui que vos fala é o humilde professor Ernesto Viriato. E nosso convidado hoje vai ser o Enoque Silva. Está lançando esse livrão aqui, ó. Imersão do Imo. Já li e posso assegurar a vocês que é muito bom. Poesia da mais pura e sublime que vocês possam imaginar. De fundo aqui a gente está ouvindo Tagore, um cantor pernambucano, com a música Pineal. Muito bom também, vale muito a pena. Dá uma pausa aqui, né? Pra gente não se estender. Seguinte, pessoal. Nós estamos na penúltima live do mês de novembro. Semana que vem nós vamos estar encerrando a nossa rodada de lives do mês de novembro. Foi um mês muito especial. A gente começou lá atrás, falando com a Trícia. Aí a gente falou com o Éder, falou com o Fred Souza, falou com a professora Geisa. Hoje a gente está falando com o Enoque. E semana que vem a gente está falando, no dia 30 de novembro, com uma trupe que dá dor de cabeça quando se juntam os quatro, viu? Que é Thomas Lima, a gente está falando Thomas Lima, vai estar falando o Rômulo Rosário e o Paulo Peterson. A gente vai estar falando sobre colecionismo, tá? A gente vai falar sobre mídias físicas, mídias digitais, a gente vai falar sobre quadrinhos também, vai falar sobre miniaturas, algumas coisinhas desse tipo. Então vai ser uma live muito massa sobre colecionismo, vale muito a pena. Dia 30 e a gente fecha o mês de novembro. E a gente já inicia o mês de dezembro, no dia 2, com uma live super especial também, que a gente vai falar sobre o lançamento do livro, que já tem, acho que alguns meses, mas vale muito a pena a gente conversar sobre ele, que é o livro do Canibal, que é vocalista do Devotes da banda Café Preto. E a gente faz que a gente vai estar dialogando com ele sobre esse livro, e a gente vai passar o cardápio de lives do mês de dezembro também. Acredito que semana que vem, no mais tardar. Meu amigo Thomas Lima vai estar desenrolando aí pra gente passar para vocês. Ele já está até aqui. Boa noite, Thomas. Boa noite, Ana. Meu patrão Enoque está na área, então vamos chamar e degustar a poesia do mais puro gabarito e de alto nível com o Enoque. Vamos lá, Enoque. Agora vai ser contigo. A gente vai te convidar. Deixa eu convidar aqui. Deixa eu chamar o homem aqui, que o homem é fera. Vamos ver aqui ele, convidar. Professora Karina, muito boa noite. Amanhã está fazendo uma live também muito boa com o Enoque e com outro convidado dela. Muito bom. Diga, mestre Enoque! Boa noite, meu querido. O homem dos subterfúgios das pobres. Tudo certo? Tudo tranquilo, uma luta terrível, né? Muito trabalho, cansaço, mas a gente tá na luta, né? Oi, Edilene, Edilene tá aqui. Ô, Ernesto, Edilene é uma professora minha, né, da minha época de nível médio, e, assim, é uma pessoa da área de letras também, psicóloga, né? E eu tenho o prazer de vê-la aqui acessando essa página. Muito bom. Então, se você está dando esse gabarito para ela, eu me sinto mais honrado ainda com a presença dela, porque ela é uma ilustre pensadora. Ela é uma excelente psicóloga, viu? Ai, já sei quem é que eu vou convidar para falar de psicologia. Pois já é. Tá Tem aí, você vai ver aí que quer ver? Edilene S. Albuquerque. É figura formidável. Pronto, a gente vai fazer, eu já vou pedir para você o contato depois direitinho. Professora Karina está na área também. Convidou com uma live amanhã, não é isso? Karina é exato. Sobre o... Professora Karina é outro nível também, rapaz. É uma autarquia. Exatamente. Meu mestre, veja só. O senhor está bem no clima da sua poesia. Algo soturno, algo remanescista, algo do século XVI, algo muito nobre europeu para a gente conversar.
Exato. Então, tá aqui, ó, imersão do hino, li todinho em 2 dias. Degustei-o, vale a pena, recomendo. Só é falar aí com o nosso mestre Enoque que ele tem para vender. Obrigado, Ernesto. Leitura de... Aí me diga, sua inspiração maior para esse livro aqui, qual foi? Pois é. A inspiração inicial, né, foi uma leitura que eu fiz de A Divina Comédia, de Dante. E quando eu me detive aqui naquela parte, né, do inferno, porque era dividido em 3 partes, inferno, purgatório e paraíso, então eu me encantei com a riqueza, né, ali de personagens. Karina, falta você vir pegar, tá bom? A gente vai marcar, tá certo? Então, a riqueza de personagens, tanto reais quanto, né, fictícios, mitológicos, né, e também de uma linguagem impressionante, né, versos bem metrificados, né, bem divididos na terça rima, né, que é uma característica do Dante. Então, eu me aventurei, à medida que eu ia lendo, as inspirações iam surgindo. Então, eu estava ali com o bloco de notas, né, porque sempre está ao meu lado, no celular, e aí começava a registrar essas ideias, né? Ora, a poesia saía na íntegra ali, né? Parava a leitura ali, escrevia. Ora, eu registrava aquele temazinho, aquele assunto que me interessava e que fervia na minha mente uma ideia, colocava ali no bloco, depois me voltava a ele para poder formular, né, e escrever alguma coisa. Então, a base, né, é essa obra, né, de Dante, uma coisa impressionante, né, de A Divina Comédia. Perfeito. Você me permite a minha ousadia, porque é uma ousadia eu pegar a sua obra e ler para outras pessoas. Você me permite ler um poema que eu achei muito formidável? Fica à vontade. É um prazer, né? É um prazer. Veja só o poema que eu mais me identifiquei aqui. A dor traduzida em versos e poesias. O poeta sublima seu fado, a sua sina. Ao pôr no papel os males e aleivosias, a dor a miúde a mulher amada se atina. Quer distante, quer perto dele se eleva, se ama, ele sofre, se não, a si aniquila. É um vate sonhador, e a terra ele releva. Seu alvo é o sublime amor que produz, ao se doar aos céus, sua diva a enleva. Ela é sempre seu mote que em si reluz. Isso é de uma perfeição única. Aí eu digo a você, tem que ter algo mais além da Divina Comédia, porque não é possível, porque isso aí, bicho, isso é muito profundo e bonito, cara. Você está de parabéns pelo livro. Obrigado, Ernesto. Eu fico muito feliz, né? Sabe, você que é filósofo, né? Você que, né, detém essa parte do conhecimento, né? Então, assim, é importante, e você sabe muito bem, né, que essas obras clássicas, né, tem como fonte a filosofia, a mitologia, né? Então, assim, ouvir essa expressão de sua parte, para mim, é uma alegria incrível, sabe? Quando o rapaz publicou, né, o rapaz da editora, Bruce Mark, trabalhou esse livro, ele ficou encantado, né, ele ficou assim impressionado com a característica, né? Então, meu primeiro livro, sabe? E assim, saber disso é uma alegria incrível, né? Eu fico muito feliz, Ernesto. Não, eu gostei muito. E muito do que as pessoas não entendem às vezes que eu falo, eu só acho engraçado quando as pessoas dizem que eu sou detentor de saber. Eu fico procurando aonde. Ajuda você. Mas agradeço o elogio. Mas veja só. Isso é parte da filosofia, né, Ernesto? Porque ela, acima de tudo, ela lhe humilha, ela não lhe diviniza, né? Exato. Então, assim, eu acho que é fundamental a questão do conhecimento e você ser socrático, né? Eu nada sei, entende? Então... Exato. E o que eu acho mais bonito, que as pessoas ainda não associaram muito, e é uma briga constante que eu tenho aqui no projeto, é que a filosofia é a mãe de tudo. Isso. Ela bate na filosofia, ela bate na poesia, ela está com a poesia, ela está com a psicologia, ela está com a arte, com a cultura, com a pedagogia e tudo. Tudo originou-se de dentro da filosofia. Da filosofia.
não conseguiram ainda encaixar nisso. Então, quando eu pego um livro de poesia feita sua, e diretamente não é uma poesia fácil. Ela não é uma poesia para quem chega assim, pega e fala assim, vou ler aqueles versos simplórios que as pessoas estão acostumadas. Mas para quem tem um pouco de aguçamento, assim, de expertise para dar uma lida com atenção maior, se encanta, porque é de um primor. Obrigado. Absurdo. E assim... Sério, eu não tô falando sério mesmo. Eu fiquei assim, vendo... E o engraçado, Enoque, é que cada poesia é muito distinta da outra, mas se completa. Exatamente, né? E é interessante, Ernesto, que eu quero só cumprimentar aqui também Pirizara, né? Que é uma poeta incrível, grande amiga. Ela está aqui conosco também. E você falando nisso, Ernesto, a própria obra de Dante é esse ciclo, né? Você tem assim como se fossem camadas, né, de evolução. Nessas camadas, né, uma poesia completa a outra. Não é à toa que ele sempre encerra com um verso livre no fim. Ele como se fosse puxar o próximo assunto da próxima poesia, né? Então, eu roubei, na verdade, essa ideia de Dante, né? A minha ideia era exatamente fazer com que isso, né, fosse como um ciclo também, como se fossem camadas. E quando eu recomendo a leitura de Dante, né, porque ela é exatamente isso, né? Ela começa ali, né, com aquela parte do ínfere, que é a parte mais baixa que existe, né? E não é à toa que ele próprio, né, Dante, representa o homem com suas falhas, suas paixões, né? Então ele vai descrevendo esses ciclos, essas etapas. Então, o meu propósito era esse, né? E um outro propósito, como você falou, era também, né, fazer com que as pessoas, né, ao ler esse livro, pudessem se lançar ao desafio de sair da própria modorra, né, intelectual e procurar, né, mergulhar ali, entende? Porque eu acredito que incitar ao raciocínio é parte da filosofia e é parte da poesia, entende? Exato. Por essa razão, Ernesto, é que minha poesia tem esse cunho. É, acima de tudo, pedagógica. Mais uma pedagogia que faça com que você se livre exatamente desse ínfere, dessa parte de inferno, né, intelectual a que a gente está submetido, né? E aí gera um monte de ócio. Deixa eu dar uma boa noite a Michele Carine, também está aqui na área, ela está falando pura verdade. Grande Michele, seja bem-vinda à conversa. Podem fazer perguntas, viu, pessoal? O mestre Enoque aí está aqui para responder. Enoque, me tira uma dúvida. Eu sei que sua vida é muito corrida e muito atribulada, né? Você corre muito, dá aula, puxa para lá, puxa para cá. Qual é o seu horário de escrita? Quando é que você encontra tempo para escrever? É interessante, né? Por exemplo, eu tenho janelas, né? Eu trabalho em escola de referência, né? São 9 aulas diárias, mas há janelas, né? A distribuição, eu não fico direto em sala de aula. Então, eu tenho aquele tempo para registrar uma aula, fazer a chamada, etc., né? O que acontece? Eu estou sempre com... Eu tô lendo atualmente... Clarice Lispector, estou lendo Mia Couto, né? A Menina Sem Palavra. E de Clarice é A Paixão Segundo GH. E estou lendo também O Romanceiro, que é de um escritor português, esqueci o nome, em PDF. Então, o que acontece? Essas coisas vão me munindo de ideias, né? Essas leituras. Daí o que acontece? Eu não tenho hora para escrever. Né? Principalmente na escola, por exemplo, quando tem essa janela que eu estou lendo, vem aquela ideia, eu registro. Coloco lá. E a mente, eu vou para a sala de aula, né, depois no próximo horário, mas a mente fica produzindo. Ela não para. Então, eu não tenho um tempo assim exato para a escrita. Entende? Aí ela vai, né, trabalhando, ela vai mexendo com o meu cérebro e vai produzindo ali, né, rios e rios. Aí depois, quando eu tenho aquilo ali registrado, que eu tenho tempo, assim, à noite, por exemplo, aí eu vou me debruçar sobre aquilo ali para construir o corpo da poesia. E a cabeça queimando, né? Você querendo dormir, a cabeça queimando, você não consegue. Isso, entende? Então, assim, e eu acho interessante, e eu agradeço bastante a Deus por isso, né? Porque é uma coisa que vai fervendo e vai tomando você, entendeu? Então, às vezes eu estou lá
2 horas da manhã, aí vem aquela, opa, eu vou registrar essa ideia, porque é uma coisa que, né? Então eu acredito que é como se você fosse um receptáculo de alguma coisa que está acima de você, sobre a qual você não tem domínio. Deixa eu só dar uma boa noite também ao Rony Tavares. Rony, seja Boa muito noite. bem-vindo. Ano que vem a live com você está garantida, viu? É só a gente alinhar nossas datas aí a gente vai bater uma conversa massa com músicas aí ao vivo aí. Felipe também está na área, seja bem-vindo. E Boa. engraçado é que eu pedi para minha esposa colocar uma mesinha e o computador lá no quarto, porque é assim também. Às vezes eu estou deitado, chega e você tem que... Isso. Ontem eu não lembro, mas eu sonhei toda uma história, cara. Pois Aí é. você sabe, aí eu só lembrei do nome, o nome principal do sonho. Aí eu anotei esse nome. Aí hoje, quando acordei que eu vi, eu digo, eita, aí lembrei do sonho todinho. Eu já vou É, botar no papel depois. então, assim, É assim, né? isso é muito interessante, né? Eu acredito que o poeta, né, o filósofo, está entregue a isso, né? É uma coisa, eu acho até que é vocação, entende? Eu sei. Então, assim, é um chamado e não há como você fugir, entende? Por isso que eu acho interessante, né? Como você falou no começo, né, eu digo, poxa vida, será que eu escrevo isso mesmo? Será que isso é legal mesmo? Né? Porque as pessoas gostam, mas você se cobra, né? Exato. Você se cobra. Exato. Então, eu acho isso fundamental, por quê? Porque não lhe permite, né, ensoberbecer-se, né? É, Então, você vai ficar ali, opa, eu preciso ter cuidado com isso, né? E também ter o cuidado com aquela pessoa que lhe lê, com aquela pessoa que está ali, né? Conversando com você, dialogando, porque a palavra não tem que ficar apenas no papel, ela precisa, entender, se tornar de fato, né? O verbo em ação, né? A prática, no caso. Então eu procuro fazer isso, aliar essas duas coisas, né? Escrever e procurar vivenciar. Né? Então, eu acho isso fundamental. para mim, um livro bom é aquele que faz você sair da zona de conforto. Isso, É aquele que você vai ler e você fala assim, isso ou me incomodou muito, e o incômodo é bom, isso. porque você, é como eu sempre falo, a emoção e o sentimento, seja ele qual for, ele é válido porque você desperta algo na pessoa. Então você Sim, vai atrás para saber o que foi. E além disso, quando faz você pensar, refletir, falar, opa, sabe? Então isso é o que me agrada. Eu terminei de ler agora um livro de Maria Bonita, sim, a esposa de Lampião. sim, sim. E eu fui muito indicado esse livro, então eu não tinha noção real do que era a história das mulheres do cangaço. Eu saí Isso. fascinado e, assim, impressionado com a situação. Aí eu li o teu, de poesia, me tirou da zona de conforto. Porque é um poema que, como eu falei, não é fácil, não é um poema fácil. Mas quando você compreende o que você quer falar no livro, você se fascina com ele e você começa a degustá-lo. E aí é isso que eu quero que me tire da zona de conforto. Exato, é isso. Por isso que o meu propósito foi esse, né? E sempre será. Eu acredito que a linguagem, né, precisa lhe chacoalhar, entende? Exato. A questão quando eu li Dante, né, é uma pena que eu não leio em italiano, mas assim, né, a tradução foi uma tradução boa, né, mas quando eu li aquela obra de caramba, isso é de uma linguagem impressionante. Por quê? Porque ela eleva, entende? À medida que você procura ler uma obra e ela lhe chacoalha, você já subiu um degrau da sua Exato. incipiência, né? Você já subiu um degrau da sua limitação intelectual, do seu parco raciocínio. Então, a ideia é essa, né? Fazer com que, né, de alguma forma, né, aquela pessoa se sinta desafiada. Eu acho interessante uma coisa, né, que um aluno meu comprou, sabe? Um aluno meu comprou. E quando eu adentrei a sala, que comecei a falar com as pessoas para lerem poesias, né, para eles, né, não, não se acomodarem, né, que eles precisam desenvolver os sentidos, e eu falei na boa leitura, ele levantou assim, ó, meu livro e mostrou ao pessoal, entende? Então, assim, aquilo ali foi uma coisa muito bacana, porque sem palavras ele disse assim, olha, esse é um livro que é bem escrito,
né? Então, eu fiquei muito feliz, né? Por quê? Porque uma outra aluna, tá entendendo, começou a ler e disse, professor, o seu livro é muito bom, eu gostei demais dele, né? Então, assim, o objetivo é esse, né? Exatamente, Thomas, gratificante, né? É fazer com que o meu aluno, né, possa ascender, que ele possa se dar ao desafio de desenvolver seus sentidos através da leitura da boa poesia, né? E nós Então, temos muitas pessoas boas aqui no Nordeste, muitas pessoas boas. Só basta ter oportunidade. isso, Inclusive o Thomas está aqui, ó. Agora sim, podendo comentar que que poema maravilhoso. Parabéns, doutor Enoque. Pediu aqui para eu recitar outro. Você quer recitar um outro? sim, claro, claro, é um De, prazer. ficar só eu. Vamos lá, vamos embora aqui. Eu achei interessante também, porque tem uma poesia aqui, né? A gente sabe que algumas nações, né, principalmente a Itália, né, é uma nação que tem seu histórico, né, na pessoa dos imperadores, né, um, um grande, digamos, uma tara, né, em relação às virtudes, né? Então, se você vai olhar Nero, você vai olhar Calígula, né? Então eram pessoas de extremo desequilíbrio, né? Enfim, e aí Dante também aborda isso aí em sua obra, né? Nações que são pérfidas, que são... Então, eu achei legal essa daí, vou ler aqui, né? São, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 tercetos, né? E encerra com um versinho único, como é a obra de Dante, que diz o seguinte: tenebrosa é a triste selva dos vícios, por onde penam as almas cobiçosas que na terra perpetraram mil artifícios. Pantera de fraude e luxúria muito viçosas, traz n'alma e no corpo vulgar deleite, quebram espinhos e despetalam rosas. Leão que a soberba e a violência aceite, no reino político e atroz da rude França, lavradores que destroem todo o azeite, que a loba incontinente e a vara avança, com poder e ira a verdade e a fé destrói, de miséria dos pobres enche sua pança. Mas alguém entre eles jamais se corrói, tal é símbolo de grande razão humana, que do mais simples Virgílio se condói. Beatriz, melhor espírito, logo se irmana, ao cortejo junto à turba mal pastoreada, seu caminho vai firme e não se engana, cheia de malefícios e larga é a estrada. Perfeito, perfeito, perfeito. Pura poesia, néctar da fruta. Exato, né? E é interessante, sabe, que fazendo assim uma leitura, né, como eu falei, que Dante representa exatamente o homem com suas falhas, né, e suas taras, né, suas imperfeições. Aí você tem Virgílio, que representa a razão, né? Tanto é que o nome Virgílio vem da raiz de virgem, virginal, né? Então, e eu gosto bastante dessa questão dos significados dos nomes, né? E Beatriz vai ser exatamente a representação da virtude, né? Tanto é que a palavra Beatriz também vem da palavra beato, né? Bem-aventurada, feliz, né? E aí, então, assim, foi toda essa... Obrigado, Michele, você é muito legal, gosto, que bom, né, que você está gostando. Então, o que acontece? E Dante também, como falha, como o humano, né, tem uma variante na palavra durante, ou seja, é uma questão temporal, né, e o homem é temporal, né, o homem tem essas nuances, né, então, assim, para mim, né, foi uma coisa impressionante, que eu disse, não, eu vou, sabe, aí comecei a botar ali, né, tudo isso aqui feito no bloco de notas, Ernesto, não foi, né, em caderninho, nada, sabe, era ali, né, no bloco de notas e tal, né. E até o que eu ia falar sobre a Michelle comentou. Ela falou assim: eu gostaria de escrever assim, bonito desse jeito. Dom, Michelle, é uma coisa que poucas pessoas têm. O Enoch tem o dom. Mas, por exemplo, eu sou teimoso. Não tenho dom. Então, o que é que eu faço? Eu descubro o que eu gosto de ler, Sim, tento desenvolver escrita nesse ponto e começo a escrever. E o primeiro ponto que você tem que entender é que todo mundo pode escrever. sim, Agora, é
achar o seu nicho, é você achar o que você se interessa. Por exemplo, você está estudando psicologia. Então você vai dentro da psicologia descobrir aquilo que melhor lhe define, e aí você começa, né, Enoque, a escrever sem pretensões de tentar rimar ou de tentar fazer versos. Não, você está escrevendo. Depois tu junta o compilado, em voz alta, se te agradar, já é um passo para, né, definir aquilo que a pessoa está tentando. Ernesto, eu quero falar aqui sobre esse poeta, o Doador de Sorrisos. Ele é de uma temática clássica impressionante também, né? A obra dele é bela, eu gosto muito de lê-lo, né? Existem muita gente boa ali, né? Que você vê que tem né? E essa página, esse IG, o Doador de Sorrisos, né? É muito bom. Então, isso que você falou, sabe? E também para Michele, né? É interessante. Por quê? Porque quando você lê, então você está sendo automaticamente influenciado por aquele pensamento. Não é? Exato. Não é à toa que o bom leitor também é um bom escritor. Né? Exato. Então, à medida em que você vai lendo, você vai acumulando ideias, pensamentos, porque nós somos isso, né? Nós somos, digamos assim, bibliotecas, né? Que vêm de tempos idos. Né? Então, aquilo ali que você acumula, aquilo ali que você produz ali, né, a mente vai produzindo, é material interessante para papel, né, para botar no papel. Então, isso que você falou é fundamental, porque envolve pesquisa também. Né? À medida que você está lendo, você está pesquisando. Né? Você vai defender uma tese, você vai ler várias obras. Entende? E essa é a beleza da produção escrita. Né? Seja ela poética, seja ela uma tese de mestrado, de doutorado, né? Seja filosofia, psicologia, qualquer que seja a ciência, né? E isso, Michele, seja teimosa, entendeu? A teimosia é importante, né, Ernesto? Muito, e ela vai fazer o TCC dela futuramente para psicologia, ela já tem que começar a trabalhar de agora. Sim. Ela vai ter que começar a fazer a pesquisa, vai ter que fazer todo o processo para entregar o TCC. Isso já não é, de uma forma, isso já é um campo de abertura para um futuro livro que amanhã ela possa escrever. Isso, exatamente, exatamente. E a literatura é impressionante. Por exemplo, quando você lê, né, Machado de Assis, você lê o nosso grande dramaturgo pernambucano, né, que é o Nelson Rodrigues. Ali você tem psicologia pura ali, né? Você tem Nelson ali... perfeito na literatura dele. Ele envolve filosofia, psicologia, sociologia no atacado. Tudo. Uma forma que ele amarra, que você fica, às vezes, até surpreso como ele coloca as palavras encaixadas uma na outra. Impressionante, Nelson Rodrigues. Religião, né? Tá ali o embrião, né, da religião, da formação humana, né? Então, ele é formidável. Então, você tem grandes escritores, né, cujas obras estão eivadas de temas psicológicos, filosóficos, né? Porque foram disso que eles se alimentaram. Foi disso que eles se alimentaram. Eu queria ter um pouco da... Como é que é? Não é nem sagacidade, é um pouco da... Também não é imoralidade não, mas é um pouco daquilo que ele... Quando a pessoa coloca as mensagens subliminares e você... Sabe, quando vai ler, você primeiro não entende, mas você vê que por trás tem lá uma mensagem que tá ali, sabe? É tipo uma sagacidade, mas não é essa palavra que eu queria. Mas eu queria ter muito o que não tem. É o que a Clarice vai dizer. É o que a Clarice vai dizer, né? Que é preciso ler nas entrelinhas. Exato. Né? Então, o que acontece? E isso é importante, Ernesto. Por quê? Porque o que é que vai lhe permitir fazer isso? São as metáforas, são as figuras de linguagem, de pensamento, de estilo. Né? E quando você lê o próprio Machado e o próprio Nelson Rodrigues, são vários outros, a gente só está... Né? Mas, assim, você vê exatamente isso. Né? Eles recorrem a essa riqueza que é a língua portuguesa, que são as figuras. Né? Uma vez eu li uma obra de Cecília Meirelles na universidade, e eu não me lembro mais de que obra dela foi, mas parece que foi o Romanceiro da Inconfidência. E ela narra, sabe, assim, na poesia dela, eu não encontrei essa poesia, eu vou depois ver se procuro, né, saber, porque eu não encontrei. Ela narra de uma forma tão esplêndida, com uma figura tão rica, né, a ideia de uma montanha, né, você sabe que a montanha é coberta de neve, né?
E ela descreve de tal forma que você vê a montanha como sendo um general, sabe? É aquele manto ali coberto de neve, parecendo aquela almofada branca que tem a roupa do general, entende? Uma coisa riquíssima. Então, é essa a ideia, né, que os grandes escritores trazem, né, que é imagens, imagens. Então, eu quando comecei a escrever foi exatamente com esse propósito, né, de trazer imagens para que dali o leitor possa, né, extrair suas ideias e seus pensamentos. E daí do que você falou, você me permite ler outro poema Claro, seu? claro, fica à vontade. É da página 39. Como Dante, eu atravesso as chamas que abrasam meu fraco coração. Quando teu nome muito alto clama, acendo e o ar me traz sofreguidão. A noite chega, com ela o cansaço, de uma alma presa em teia de paixão. Se Beatriz me trouxesse seu abraço, escalaria com vigor tão alta escada. Um novo ar, novo suspiro, me refaz. Das flamas minha alma seria livrada. Rapaz, isso aqui é de quem tá apaixonado. É interessante, né? Mas isso aqui é de quem tá apaixonado. Que pense. E aí eu relendo aqui, né? Uma coisa interessante, sabe, Ernesto, foi que eu fiz em tercetos, né? Uma terça rima, só que a editora, né? De uma forma assim, né? Um pouco equivocada, ela não separou direito, entende? Mas isso é de menos, né? Porque se você ver direitinho aí, ela tem, né? 3 tercetos, né? E tem um verso, né? Único. Você percebe aí, né? Mas aí eu conversei com o rapaz e ele falou que na próxima isso seria consertado, né? Mas isso de forma nenhuma, né, tira o brilho, né, da poesia, né? Não. E lhe agradeço muito a indicação da editora que você fez por mim, porque ano que vem, se tudo der certo, eu estou batalhando muito para isso, eu estou lançando os livros pela editora, né? Isso. Estou conseguindo botar para o papel os livros. Então, assim, para mim vai ser muito bom eu estar conseguindo fazer isso. Mas, assim, não é fácil, né, Enoque? A gente vai ajustando aqui, vai ajustando ali, vai... Olha, e eu vou reforçar aqui, viu, Ernesto? A maneira como eu fui tratado pela equipe, entendeu? Você não encontra em outras editoras, não. Entende? Eu sei. Porque... E até uma Oi. sobre você. Porque, assim, eu posso estar equivocado e me corrija, Sim. puxando esse gancho que você está falando. Você tinha escrito mais coisas, não tinha? Aí você foi tendo que achatar um pouquinho. Isso, né? Na verdade, inicialmente eu havia produzido uma outra obra, né, que está aqui também guardada comigo, que não era dessa maneira, entende? Inclusive, aí eu mandei para a editora, essa mesma editora, a Brunnsmark, acredito, foi. Aí depois eu mudei de ideia, eu falei assim, não, eu quero que você comece com esta obra aqui, que foi baseada em Dante, né? Então, e aqui, como você falou, eu tive que fazer também exatamente umas seleções, né? E, digamos assim, achatar, né? Mas inicialmente não seria essa a obra, seria uma outra, entende? Inclusive com versos livres, né? Essa primeira que eu havia escrito no começo da pandemia foi com versos livres. Aí quando eu me deparei com Dante, que vi aquela forma a forma poética com que ele escreve, então eu fiquei assim impressionado. Eu disse, não, eu quero fazer nesse estilo, né? Tanto é que a própria editora foi bem interessante, porque ela mesma colocou, você pode ver que no papel você tem aquelas coisas de tinta preta como se fosse uma página antiga, né? Então isso foi também uma ideia da editora, né? E eu achei brilhante, né? Porque a questão do clássico, a questão da obra, né? Tudo isso está aqui caracterizado, né? Você vai ver aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa questão aqui é como se fosse um papel antigo, né? É como se fosse, né? Então eu achei muito bacana a ideia do pessoal, né? Daí. E a capa foi tua? Oi? A capa foi tua também? Esta capa foi. Não, foi a ideia. A ideia foi minha, mas como eu não tinha como pagar, né? Eu não tinha grana para pagar para alguém, então eu recorri a 2 amigos designers gráficos. Um mora em Caruaru, que é o Agnello, e o outro mora aqui na Torre, em Recife, que é o André Carpina. Esses colegas moraram comigo, dividiram comigo a casa do estudante lá na Universidade Federal,
né? Porque, como você sabe, eu vim do interior, então fui cursar na UFPE meu grande curso de letras, né? Meu amor maior, que foi aquele curso ali, entende? Eu amo o curso de letras, entendeu? E foi uma coisa que me, né? Enfim, e eles moraram lá comigo. Daí eu conversei com eles para eles trabalharem isso, né? E expliquei, só, eu não posso pagar e tudo, né? Ele falou assim, não se preocupe, a gente faz. Então eles produziram, né, essa beleza, né? Chama-se, o rapaz é André Carpina e o outro é Agnello, entende? E aí pronto, a ideia, né, que eu peguei, eles perceberam, eu mandei o livro para eles também, para eles lerem, né? Então eles leram o livro, né, o corpo, né, que estava ali, mandei em PDF, eles leram, entraram em contato lá, né, eles trocaram ideia entre eles lá, pronto, aí surgiu essa beleza. E eu acho que foi pontual, né? Eu acredito que esta capa também diz bastante, né, do que é o conteúdo, né? Ô, Enoque, quando as pessoas vêm hoje, não imaginam as lutas e a estrada que a pessoa trilha, né? Isso. E batalha. Hoje o escritor e professor Enoque, quando olha para trás e lembra do estudante Enoque que estava lá na casa do estudante, o que é que tu lembra assim? O que é que tu olha assim, tu fala, pô, valeu a pena, cada momento massa, ou tu bate um desespero de relembrar tudo que tu passou? Não, pelo contrário, é como se fosse uma catástrofe, entende? Por exemplo, não só a respeito de uma obra produzida, mas o próprio contato com um aluno, sabe? Você levar um texto, uma poesia, porque eu trabalho com a língua inglesa, né? Então você levar uma poesia curta para aquele aluno e você com ele conseguir trabalhar ideias, sabe? Isso é de uma, né? Então tudo que foi vivenciado, sabe? É quase que uma, digamos assim, eu posso comparar, né, a uma questão, né, do José, quando foi vendido pelos irmãos, né, em terra estranha, sofrendo injustiças, né, mas o fim dele foi, né, algo totalmente diferente daquilo que ele vivenciou e que contribuiu, porque a questão do ser fiel no pouco e ser fiel no muito passa por esse prisma, né? Na adversidade, você sabe administrar suas emoções, seus sentimentos, né? Você consegue ter um tino para poder sair daquele deserto, então você vai ter a mesma capacidade de, na bonança, agir da mesma maneira. Né? Aí o que acontece? Não só na casa do estudante, Ernesto, mas minha própria adolescência, que foi em São Paulo, não foi fácil. Né? Porque eu saía daqui para ali, era parado pela polícia, entendeu? Assim, entendo hoje o trabalho deles, porque nós, né, com pessoas, né, com as quais você não conhece, né, as quais você não conhece, entende? Então é um ofício muito, hoje eu compreendo isso perfeitamente, né? E você imagine, eu vou lhe abordar num canto, eu não sei de onde o que é que vem dali, então também tem que me precaver, né? Daí o que acontece? São Paulo foi, na minha adolescência, um ótimo professor, porque ele me castigou, né, para que eu pudesse tomar rumo. E eu acredito nisso, sabe, Ernesto? Eu acredito que as adversidades geram isso. Né? Há aqueles que vão, né, perecer, entende? Mas há aqueles que vão conseguir, né, sobressair, e isso eu creio, sabe, assim, piamente, que é Deus quem conduz as nossas vidas, entendeu? Por isso que hoje, quando eu olho para aquela época, né, e que vejo que, poxa, eu consegui escrever um livro, produzir um livro, é uma alegria incrível, sabe? E aí, tudo aquilo ali que foi vivenciado, né, estava sendo uma espécie de acúmulo de ideias, né, para poder chegar aqui hoje, entende? Então me diz aí, pelo que eu entendi, você é um cara religioso, né? Sim, O sim. Enoque é religioso. Quem é o Enoque? Define aí pra gente o Enoque, pessoa, para que as Menor. pessoas conheçam. Eu vou partir eu gosto, como eu já falei para você, eu gosto muito do significado dos nomes, né? E o meu tem um significado especial. Meu nome vem do hebraico e significa dedicado, consagrado, né? Então, por aí você já tem uma ideia, né? O Enoque, né, é essa pessoa que se dedica, que se consagra, que procura fazer aquilo, né, que lhe é devido, que é devido, entende? E fazer com alegria, sabe, Ernesto? Eu acho que fazer as coisas com alegria é de fundamental importância, entende? Fazer as coisas com aquele
vigor, sabe? Com aquela força, com aquela... E aí eu me basei exatamente naquilo que parece-me que é nos evangelhos que está, né? Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração, sabe? São 3 elementos básicos que vão definir o homem, o ser, né? Você tem a questão do entendimento, né? Que é você ter sabedoria naquilo que você faz, né? Você tem a força, que é exatamente essa questão do físico, né? E você tem o coração, né? Que é o centro das emoções, né? Então, na minha aula, entendeu? Lidando com as pessoas, sabe? É com respeito, né? Não sou perfeito, né? Eu sou o pior, né? Como diz Paulo, né? Eu sou o principal dos pecadores, né? Mas, assim, é gratificante, né? Quando as pessoas veem que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, né? Tem um bem maior por trás daquilo ali, entende? E eu vejo isso no dia a dia, Ernesto. Eu vejo isso nas pessoas falarem isso sobre mim, entendeu? Reconhecer a falha quando é necessário, não tem nenhum problema com isso, eu acho importante, né? Opa, falhei, então eu vou procurar a pessoa, né? Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, né? Eu acho de grande importância você estar sempre, né, buscando isso. Olha, falando em que eu errei, né? Você entendeu de que maneira isso aí? Então coloca para mim, que eu acho que isso é uma questão de transparência, entende? Então, o Enoque é essa pessoa, né? E, mais uma vez, é filho de Antônio Barbosa e Cristina Barbosa da Silva, sabe? 2 pessoas simples, analfabetas, né? Meu pai foi coveiro durante um bom tempo ali no município dos Bezerros, né? Minha mãe foi uma batalhadora incrível ao lado dele. Eu costumo dizer, Ernesto, que minha mãe foi a primeira economista que eu conheci. Por quê? Porque meu pai ganhava um saláriozinho, nicho, né? E ali ele deixava o dinheiro com ela para ela administrar, entendeu? E eu vi ali na minha mãe exatamente esse tino da economia, essa base para a economia. Porque no interior, antes, o pão era de 100 gramas, o pão francês, né? Ele era de 100 gramas. E minha mãe comprava um daquele ali, partia em 3 pedaços, era um pedacinho de pão, um pouquinho de cuscuz e um copo de café. E ela dizia, comer, agradecer e dormir. Isso para uma família com 10 filhos, você imagine, né? Então, é isso que eu falo, sabe? Eu sou aquilo que me foi concedido ser, né? Você vê meu pai, tem uma banda, Ernesto, que é Fim de Feira aqui de Pernambuco, né? Eu acho interessante pra caramba aquela banda. E é exatamente isso. Meu pai, quando exatamente ele fazia o quê? Ele ia no fim da feira comprar aqueles montinhos de frutas, né, que estavam ali sendo vendidos, né, que eles sofreram algum machucãozinho, etc., né, enfim, exposto ao sol, né, e ele ia comprar ali, comprava batata, comprava o cará, a banana, a manga, né, então era exatamente fim de feira. Aí quando essa banda se lançou aqui, eu acho que você conhece, né, eu me lembrei exatamente dessa minha história do meu pai, né. Então, eu acho isso fundamental, sabe? Então, minha mãe foi essa economista, a primeira economista que eu conheci, porque ela soube administrar o pouco que tinha, né? Então, eu acho que é basicamente isso que Enoque é, sabe, Ernesto? É aquilo que lhe foi permitido ser. Mas deixa eu lhe falar um negócio. É, experiência de vida é uma coisa que a gente não compra, né? A gente Isso. tem. Obrigado, Zara. Eu tenho certeza que o seu pai e sua mãe, na sua grande sabedoria, eram mestres no que faziam. Isso. Porque Isso. diploma, Enoque, papel para a gente apresentar à sociedade é uma coisa inventada pelo homem. É. Quando você olha para trás, que você vê os grandes sábios, os grandes pensadores, eles não tinham faculdade para se formar filósofos, ou faculdade para se formar psicólogos, não. Eles eram porque estudavam e tentavam melhorar naquilo possível. Isso. E aí conseguiam o título das pessoas ao redor, de professor, de mestre, por aí vai. Então, seu pai, com toda a humildade que você relatou dele, era um mestre. E você está aí hoje, ó. Isso. Bem, vivo, É. com caráter. Sua mãe é a mesma coisa. Então, cara, o que importa é isso. Ô, Ernesto, e é interessante, Ernesto, porque... Boa noite, Mara. É interessante, Ernesto, porque você falando sobre isso, meu pai era analfabeto, mas ele conseguia se expressar muito bem. Ele possuía uma oralidade incrível, né? E eu acho interessante também porque minha esposa, coincidentemente, o pai também dela era coveiro. O pai dela também era coveiro.
e ele também representava os seus colegas diante dos seus líderes, né? Do prefeito, etc. Então você perceba, a resiliência, exato. Veja como são as coisas, né? Então, e você falando sobre os filósofos, né? O que era que eles moviam? Era a natureza, era o questionamento. Qual é o básico da filosofia? Que a poesia veio junto com a filosofia. Isso. É você não aceitar o que estão lhe passando, é você questionar, você falar, peraí, por quê? O principal ponto da filosofia é, eu não sei a verdade, mas vou procurá-la. Isso. Né? E aí... Assim, né? E é interessante, então, é o empirismo, né? Por exemplo, quando eu não conseguia estudar na minha adolescência em São Paulo, a minha mente fica assim, vai estudar, mas como é que eu vou estudar? Só quando eu voltei a BC foi que eu consegui concluir meu fundamental e o médio, porque eu não tinha concluído lá. E eu havia chegado à minha cidade aos 21 anos. Eu concluí, aí eu só consegui estudar no ano seguinte, fui reprovado em matemática, voltei a fazer a 8ª série, que é o 9º ano hoje, ano a ano, porque eu não podia pagar cursinho e eu precisava da base, entende? Aí depois, 1º ano, 2º, 3º, assim que terminei meu nível médio, cheguei à universidade aos 26 anos, né? Então perceba, tudo isso, né? Mas o aprendizado estava ali, né? O empirismo fazendo com que você procurasse, né? Superar aquilo, né? Essa máquina que nós vivemos hoje na sociedade faz com que as pessoas que têm vocações para determinadas profissões anulem-se e corram atrás de algo para se sustentar. Isso mas acaba com qualquer perspectiva de pessoas serem felizes profissionalmente na vida. Você vê, eu vou citar a Michelle que está aqui com a gente. A Michelle está estudando psicologia agora. Perfeito. Conversei com ela, ela se encontrou na psicologia. Ótimo. Então, quantos empregos e subempregos ela teve que ralar antes para poder conseguir ela, porque não conseguia ir atrás da vocação. Isso. Eu mesmo, eu vim entrar na área da filosofia já depois de adulto, de mais de 37 anos. Então, assim, a vida, né? A vida e sempre leva a gente para fazer algo que nem sempre é o que a gente tem vocação e que gosta. Isso. Mas depois você acaba indo se encontrar, que é o que eu acho mais interessante. O meu nobre Enoque, leia mais um poema para a gente. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver aqui, né? Essa aqui eu achei interessante, né? Eu gosto bastante dela, né? Porque há umas figuras aqui que são impressionantes, né? Aí diz o seguinte: és árvore de perfumados pomos, pelo sabor do fruto subo o monte, a cujo píncaro do prazer assomo. És do condão e da lhaneza a fonte, sou a voz que te louva a bondade, ornada com lauréis tua bela fronte. Nessa árvore sacio minha vontade, teus frutos a sede me dessedenta, peregrino a buscar em ti saciedade. És assim amor que não se ausenta. Perfeito. E só pegando um gancho aqui, deixa eu dar uma boa noite para Willy Cleide. Beleza. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Meu patrão Enoque, eu vou lhe pedir 30 segundinhos, 1 minuto para dar um recadinho aqui. Perfeito, fica à vontade. Começar a meter bronca de novo nos seus poemas, viu? Ótimo. Porque o tempo é cruel. É verdade. Seguinte, hoje a gente está conversando com o Enoque, grande poeta, professor, mestre dos mestres da poesia romântica, que sai do fundo da alma e nos deixam extasiados com tamanha beleza. Olha, eu vou fazer propaganda para tudo, Enoque. E amanhã, pessoal, desculpe, e no dia 30 a gente vai estar conversando com o Rômulo, deixa eu ver aqui de novo para não falar o nome dele errado, porque senão eu vou cometer erros, eu não posso cometer erros com eles. A gente vai estar falando sobre colecionismo, Thomas Lima, Paulo Peterson e Rômulo Rosário, só sobre colecionismo. A gente vai estar conversando no dia 30. Legal. Vai ser muito massa. Interessante, viu? É só botar do lado, chamar o boyzinho, e começar a rir com a gente e participar. E a partir de dezembro a gente vai passar o cardápio de lives nossa, mas dia 2 já tem uma com o lançamento do livro do Canibal, vocalista do Devotos e da banda Café Preto. Amanhã eu vou estar com o mestre da putrefação das histórias de horror e terror de Pernambuco, o homem que bebe sangue em copinho de café
e sangue de virgens ilibadas do Monte Sinai, onde chamado José Inácio Santo Serafim. É o Serafim, viu? Serafim. Ele é o mestre dos contos de terror pernambucano. Sim, A gente pode procurar uma virgem de 18 anos lá nos montes do maior que tiver lá pro lado da Europa para sacrificar e beber o sangue num copo de café. Aí amanhã a gente vai estar fazendo uma live, ele me convidou para falar sobre o lançamento deste livro aqui. Eu já botei no Wattpad, Sociedade Conhecida, são textos e poemas sociológicos. Então, eu acabei de lançar esse bichinho aqui ontem no Wattpad. Em breve, se Deus quiser e assim permitir, vai estar ele em formato físico. E aí o Santo Serafim me fala sobre essa blasfêmia que eu soltei no mundo. Então é isto. Também peço a vocês que estão aqui nos assistindo que, se puder, se inscrever aqui nesse projetinho do Instagram, porque o projeto é o seguinte: quanto mais pessoas estão inscritas, mais a gente consegue levar sociologia, psicologia, filosofia, música, cultura para outras pessoas. Nós também temos lá no YouTube o mesmo projeto, chamado Pernambuco Filosófico, onde a gente pega os cortes melhores desta live e lança lá, entre outros assuntos. Por exemplo, o poeta Jaci Farias nos cedeu um poema lindíssimo que nós já postamos lá no YouTube. Que bom. Ramiro Nunes vai fazer 4 poemas para a gente e a gente vai lançar tudo lá no YouTube também. Vai ser um presente que a gente está dando às pessoas. Então, quem puder se inscrever lá também, eu agradeço. A Mara Dias está falando misericórdia. Não tenha nome. Olha, você não sabe o que é as histórias de terror de Santo Serafim. É verdade. Se você gosta de terror, leia com ele, fale com ele. Ele tem os livros dele para vender. Olha, são coisas assim de um primor, de histórias que você fica envolvido, que são séries da Netflix em livros. Se você pudesse ver no Netflix, você ia ficar fascinado. E de tão bom que é. Então, eu só convido gente boa. É Enoque, é Ramiro, é Santo Serafim. Só eu fico sambando aqui, porque não tem muita serventia, não. Eu deixo pra galera aparecer. Modéstia, né? É verdade. Verdade. O cara, quando não tem talento, gruda em quem tem para aparecer. Salve, Matala na mão. Em breve a gente vai estar fazendo algo juntos. Então, você me permite ler outro texto seu? Claro, Ernesto. Fica à vontade, meu querido. É um texto da página 48. Eu achei ele também de um primor. Começa assim: sol da beleza em teu rosto eu miro, a alegria que em mim peregrina. Viajor em teu errar me inspiro, fazer-me beato, e essa é a tua sina. As 3 etapas divinas ultrapasso, nesse orbe de luz que me ilumina. És o signo da fé e meu compasso, persona casta, bela e amante pura. Por amor giro o orbe e me comprazo, para alcançar em ti divina candura. É pesado, viu? Pesado. Essa Beatriz é perigosa, né? E por isso que eu já falei da Beata de 18 anos que a gente quer achar para sacrificar, porque justamente eu já fiz o... São pontes, né? São intertextos, né? Enoque, eu vou ser muito sincero, esse seu livro realmente ele me deixou muito surpreso quando eu li, porque eu já sabia que você era um poeta de poesia, mas eu não tinha noção real da dimensão que você passava com seus poemas. E é de um primor muito bom, velho. Interessante, Ernesto, que quando você, né, me deu a alegria, né, de vir aqui à minha casa, né? E aí eu falei assim, rapaz, será que o Ernesto vai gostar, né? Eu disse, caramba. Só não gostei porque não tinha nem bolo nem café. Pois é. Eu cheguei no saco. Eu fiquei assim meio... Mas, tudo bem. Mas a gente pode, Ernesto, aí, sabe? A gente pode aí depois ver, ó, eu, você, Serafim, Karina, né? A gente marcar um encontro físico, né, pessoal, né? Se a Karina pagando, eu vou. Isso, não, e ela tem dinheiro, viu? Karina é... 2 professores, eu e tu, 2 livros. Pronto. Aí chega professor, fala línguas. Isso. Olha, inglês, espanhol, oxe, é horrível. A gente já vai... Então seria uma boa, sabe, assim, você, Serafim, tá entendendo, Karina, né, a gente, né,
Tem uma menina, sabe, que é Lua Costa, né? Ela é do site Caixa de Lua, do IG Caixa de Lua, parece, né? Que ela é de Camaragibe. Ela escreveu Nas Areias da Ampulheta, uma obra dela também. É uma menina incrível, você vai mandar o link para você, né? Tem uma Priscila também, que é daqui de Pernambuco, entende? Então, assim, Pernambuco tem gente muito boa, sabe? Nesse IG, nesse Instagram. Ok. Parcerias. Há uns 6 meses atrás, a primeira pessoa que me incentivou a escrever é um escritor do Rio Grande do Norte chamado Eduardo Marques. Sim. Mas ele é conhecido como Adumar. Ele me convidou para fazer um poema. E aí a gente fez, sem pretensão nenhuma, lançou. E esse poema vai ser agora... Ele pediu para eu gravar o áudio desse poema. E ele está lançando uma série de poemas narrados. Que coisa, né? Então, coisa boa. Eu sinto falta disso, sabe? Juntar, assim, como tu falou, você, o Serafim, pá, que são de vertentes diferentes. Isso. E ver se sai alguma coisa assim boa, alguma coisa assim legal pra gente lançar, entendeu? Verdade. Já pensasse? Inclusive, né, assim, a gente montar mesmo, né, quem sabe, um clube literário, alguma coisa desse tipo. Né? Porque é preciso divulgar isso, né? É preciso, né? Então, de repente, se a gente pode criar isso, poxa, é algo positivo, né, para Pernambuco, né, para o Brasil, né? Enfim, vamos ver, né, se a gente marca aí, tá entendendo? Bora. Enoque, me dê mais a honra de mais um poema para a gente fechar com chave de ouro. Perfeito, vamos lá. Foi um mal que fiz contra mim mesmo, por paixão desci a um dantesco inferno, eu por Beatriz superior ambulo a esmo. Mas agora sou em árvore transformado, cujas negras folhas as aves dilaceram, porque um amor que vivi me foi danado. Amores impossíveis ferem, degeneram, e evitá-los é um caso de difícil magnitude, por isso minhas folhas não prosperam, pois eu padeço em um abismo a miúde. Aqui, ó, esse clássico. E aí eu vou pegar o gancho aqui para ler mais um aqui, que eu também separei mais esse, para fechar com chave de ouro. Obrigado, Mário. Benzem o clarão de trívia, de minha poesia és o lirismo, revelado em tua face, Polínea. Viva, estrela, por quem cismo, pelo brilho de teu régio, manto, cai por terra todo o meu sofismo. Tua flama brilha, se faz encanto, no mirar trazes a luz afogueada, que tange a treva e cala o pranto. Por ti brilham as almas enleadas. Meu amigo, se um dia eu escrever isso, eu digo a você, eu vou para a Academia Pernambucana de Letras. Obrigado, Ernesto. Eu acho interessante, sabe, que tem um amigo do Maranhão, né, que é o José Joana Sempre, né? Ele é um erudito também. Né? A maneira como ele escreve, sabe, e a linguagem dele é a metalinguagem. Ele se vale da própria língua portuguesa para, né, enaltecer, né, a própria língua. Então, assim, é muito bom. E a gente conversa bastante, né? Daí ele fala exatamente isso, sabe, Ernesto? Ele fala que minha produção tem um teor muito bom, muito belo, sabe? E isso alegra a gente, né? Lógico, lógico. A língua portuguesa ela é linda por si só. Sim. Você sabe usá-la, poxa, é melhor ainda. Você vê. Eu nunca vou dizer para ninguém que eu sou poeta. Eu não sou. Perfeito. Eu, Ernesto, não sou poeta. Porque a poesia é algo muito particular, muito bonito, muito singelo. Eu escrevo aleatoriamente poema, mas de cunho bem específico. Certo. Mas eu nunca vou considerar, não. Porque quando eu vejo uma pessoa feito você, quando eu vejo uma pessoa feito Jaci, feito Rami, sei que eu preciso aprimorar muito ainda para chegar lá. Porque vocês têm a poesia, cada um na sua vertente. Você vê que os três são mestres, cada um na sua vertente, mas todos os três são gênios no que faz. Perfeito. Ramiro na nordestina, Jaci no cordelismo dele nacional, e você na poesia mais erudita. É uma coisa assim espetacular. É impressionante. Sabe? Então, assim, é de se tirar o chapéu para vocês, porque
porque se as pessoas entendessem a riqueza que é uma poesia e a cultura da gente, a gente estava em outra dimensão. Verdade. E assim, é por isso, sabe, Ernesto, que é a minha ferramenta para dar aula, né? Como eu trabalho com a língua inglesa, então eu estou levando diariamente, né, para os alunos, leiam poesia. Vocês podem trazer para cá. Vocês podem. Eu digo, vocês têm Instagram? Então vão lá, acessem os sites que tem IGs que tenha poesias curtas em língua inglesa, tragam para a sala de aula para a gente conversar sobre, entende? Porque eu acho importante isso, sabe? Você colocar aquele material ali é incrível, mas assim, por exemplo, eu pego uma poesia curta, como eles não precisam escrever muito, e a aula flui, entende? Porque eu exploro ali, ó, né, gramática, eu exploro ali compreensão de texto, eu exploro imagens, as figuras de linguagem, né? E eu dou graças a Deus por isso, porque ele me concedeu esse dom, né, de na palavra eu esmiuçar a própria palavra, destrinchar a própria palavra, né? Então, é uma alegria para mim, sabe, Ernesto, poder trazer isso aí, né, às pessoas, né? E um ou dois ali, poxa, pastor, que legal, eu gostei dessa frase, eu gostei desse pensamento, entende? Isso aí é uma coisa que o aluno vai levar para a vida dele, né? E é uma alegria conhecer, desfrutar de sua arte. Obrigado. Porque é uma arte pura, está aqui na minha estante de livros. Obrigado. Não abro mão disso. E é uma alegria maior ainda saber que você é nordestino e a gente conta com sua arte enquanto vida nós tivermos para ler. Perfeito. Eu sei que você vai indo e eu vou continuar consumindo. E as pessoas que não consomem não sabem o que estão perdendo, porque Pois é muito bom. Pois é. Se despeça dessa grande tropa dos Lanternas Verdes que a gente tem aqui assistindo você, porque você é a estrela. Obrigado. Eu quero agradecer, Ernesto, sabe, a oportunidade que você está me dando, né, por estar aqui com vocês, né, esse meu pessoal querido que está aqui, né, e também os seus queridos, né, porque eles estão juntos, né, os meus queridos com os seus queridos se unem aí, né, nesse colóquio, né, agradável, né, que foi feito com carinho, como eu falei, né, dedicação e consagração é meu mote, é meu nome, né? Então é uma felicidade para mim, é incrível a alegria de estar aqui. Eu estava pensando já, né? Desde quando cada chamada que você fazia lá, eu disse, opa, tá chegando, tá chegando. Aí ficava aquele, né? Aquele afã, né? Aquela coisa. Então assim, eu fico muito feliz, né? Obrigado, Karina. Amanhã, né? A gente vai estar junto também, né? Quero agradecer bastante mesmo a Deus, principalmente, Ernesto, né? Meus pais, né? Vocês, né? Amigos, colegas de trabalho, essa gente todinha que está ao meu lado, minha família, né, que está ao meu lado, sabe, são suportes, né, para a nossa vida e para a nossa caminhada nesse deserto, não é verdade? É lógico. E enquanto o Pernambuco Filosófico existir, eu não sei quanto tempo ele vai existir, que é uma batalha diária a gente manter ele, né? É verdade, Infelizmente não se interessam muito por educação, mas as que Isso. estão comigo, com a professora Karine e com tantos outros feitos você, Verdade, são porque se interessam por educação e por uma cultura. Então, assim, enquanto tiver aberto aqui as portas, e até o meu pessoal, você sabe que você pode divulgar sua arte, que você será muito bem-vindo. Obrigado, meu Amanhã vai ter a Karina, ainda com o mestre Enoch. Cheguem junto lá da professora do Instagram dela. E vai ser uma... E Serafim também, sabe, já entrou em contato comigo, sabe, Ernesto? Serafim já vai marcar para quinta-feira, semana que vem, né? Eu vou estar com ele também lá na página dele, vai ser um prazer, né? Então, assim, na próxima quinta, eu acho, né? Ele vai confirmar direitinho, né? Então eu vou estar com ele também, né? O nosso grande amigo Serafim. Você falando com a professora Karina, que tem um nível maior do que o meu, você falando com o Santo Serafim, que é um escritor maior, você sabe que você vai estar bem representado. Perfeito, é verdade. Lá no Instagram do Mestre do Terror, Santo Serafim, quem quiser ver blasfêmias e histórias mais ou menos contadas de forma aleatória, pode chegar junto lá. Não é mestre feito o Enoch, aqui é livro de mestre, aqui são blasfêmias sociais. Quem quiser chegar lá junto das blasfêmias, só é acessar lá o Santo Serafim. Mas é um mestre da área, né, Ernesto? É um mestre da área, né? Ele tem a maestria dele nessa coisa. Santo Serafim, o que ele faz, ele é perfeito. Exato.
É como você falou, né? São áreas diferentes, né? Ramílios, né? Jaci, ele, né? É porque é o seguinte, só para entender, brincadeiras à parte, que a gente brinca muito, eu brinco muito com o Santo Serafim. A gente brinca muito quando a gente tem essa liberdade. Ele me convidou, porque eu fechei agora a quadrilogia da morte, né? Que foram 4 livros que eu escrevi, tema morte. E as pessoas pensam que uma coisa pelo título e a outra totalmente diferente. São livros de filosofia. Sim. Não tem nada a ver com livros de terror, nem nada desse tipo, não. Então, eu consegui fechar esses 4 livros. Aí eu lancei o último recentemente, que é O Fim Definitivo. E lancei esse agora recentemente, que é A Sociedade Entorpecida, que tem nada a ver com os outros. Esse é de sociologia. Uhum. Aí ele me convidou para divulgar esses livros. Então, vai ser interessante porque ele já leu, já se adentrou nas obras, então vai ser interessante porque ele vai dar umas perguntas bem interessantes. E aí você vai se apresentar, ele me convidou, aí eu vou... é por isso que eu tô falando, a blasfêmia vai ser eu estar lá falando para ele. Manda ver, vai ser uma boa. Santo Serafim, você perdeu 1 hora da sua vida conversando comigo, era melhor você estar assistindo qualquer coisa, jogando um videogame, tomando um café, mas ele quis eu fazer o quê, né, gente? Vai fazer o quê? Verdade. Bom, mestre, prazer inenarrável falar com você, muito bom, muito obrigado mais uma vez, só fez enriquecer aqui a gente. Professora Karina, amanhã está com você. Se Deus quiser. Obrigado a todos que estiveram aqui, vai estar no YouTube os cortes dessa live. Meu povo, muito obrigado e continua dando essa força aí para o Pernambuco Filosófico, porque a gente está tentando cada vez mais. Forte abraço, boa noite. Mestre, satisfação. Obrigado, meu querido, satisfação é minha. Vou desligando aqui, tá? Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Até mais.